Vinhas e Castro Roupal, no concelho de Macedo de Cavaleiros, já foram a abadia mais rica de toda a diocese e a família dos Távora andou por lá. Revelações do escritor e investigador da história do concelho de Macedo de Cavaleiros, Rui Rendeiro Sousa, no livro sobre a freguesia. Vinhas e Castro Roupal, acima de tudo, para lá da história antiga que tem, à semelhança da grande maioria das freguesias, os primeiros documentos que surgem são do século XIII, mas acima de tudo, tal como o próprio título do livro diz, a grande importância que Vinhas e Castro Roupal em conjunto tiveram é que constituíram-se como a abadia mais rica e com mais rendimentos de toda a diocese. Por isso é que temos um exemplar magnífico de arquitetura religiosa aqui, e para lá disso tem uma outra particularidade que as pessoas não devem ter conhecimento, que é, já todos ouvimos falar dos Távora, dos Marqueses de Távora. Eles também eram os donatários de Vinhas, particularmente, precisamente, da abadia de Vinhas. Isto chegou aos Távora, obviamente, através de um casamento, porque os senhores, de facto, desta região eram os senhores de Moraes, uma família que eram os de Moraes na altura. E uma das senhoras casou precisamente com Lourenço Pires de Távora. Como essa senhora tinha o padroado desta igreja e da abadia, a partir daí isso passou para os Távora, e os Távora nunca prescindiram disso até 1768, quando, na altura, o Marquês de Pombal acabou com os Távora. Portanto, nós no concelho de Macedo é curioso que em cada um dos extremos temos precisamente a presença dos Távora, quer aqui, quer também, porque eles eram os donatários de Castro Vicente e, portanto, eram também os donatários de Peredo e de Lombo, que faziam parte de Castro Vicente. Portanto, nós também tivemos aqui os Távora. A parte sobre a história medieval ficou a cargo do coautor Alexandre Alves de Sousa, que revela alguns dos personagens que marcaram a época naquelas terras. À semelhança de muitas localidades de Macedo de Cavaleiros, temos uma história documentada que está a caminhar pós 800 anos. Em que data? 1258, que aconteceram as inquirições, que nos dão assim umas informações de quem é que pertencia às terras. E tanto Vinhas como Castro Roupal, de facto, tinham uns cavaleiros muito importantes cá, nomeadamente o abade da igreja, que passou a dominar muitas desta zona e que também foi cônego da Sé de Braga até à sua morte. E quem mais? Pedro Aires de Moraes, um dos cavaleiros mais importantes de todo o século XIII português, e outros que quem depois ler o livro vão descobrir. Para a presidente da Junta de Freguesia, saber a história é importante para a população perceber as origens. Nós não temos nenhum livro que retrata a história da nossa freguesia, então este será o primeiro que nos faz perceber porque é que aqui estamos, de onde viemos e até onde chegamos, até onde estamos. A população parece-lhe que tem essa curiosidade também? Julgo que sim, pelos pedidos que me têm chegado, até inclusive de pessoas daqui, mas que estão noutros países e que já me fizeram encomenda, parece-me sem dúvida que sim. Neste livro é contada a história da freguesia de Vinhas e Castro Roupal até meados do século XVIII. O segundo volume será em grande parte dedicado às igrejas de ambas as aldeias.